Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Bom, antes de a gente começar esse vídeo, né? Primeiro que é um assunto bem complexo, bem, enfim, que mexe muito com os ânimos das pessoas. A gente sabe disso. A gente vive um momento político no Brasil muito conturbado por volta de, enfim, por conta de várias coisas que aconteceram. Todo mundo basicamente já sabe. Mas antes da gente partir aí pro vídeo, eu queria dizer que eu vou mudar um pouco o formato do canal, vou passar a fazer mais conteúdos desses assim, reagindo, comentando notícias, falando sobre outras coisas, porque cada vez mais eu tenho deixado um pouco a questão do retro gamer, não tenho jogado demais. Esses dias eu fiz um vídeo onde eu debati com vocês um pouco a esse respeito. Principalmente eu que só gosto de portátil, né? Eu não jogo em PC, não jogo em console. Pra mim, a graça das coisas sempre esteve ligada aos portáteis e aos jogos antigos. Mas começou uma avalanche tão grande de portáteis e consoles e game stick, não sei o que, pendrive, que eu acabei dando uma enjoada. Eu já vinha num segmento assim, né? Já vinha meio enjoando, porque, enfim, acaba que consome um pouco do meu tempo, vai me deixando muito ansioso, porque eu quero jogar as coisas e não tenho tempo, quando tenho tempo não dá pra jogar. Enfim, é aquela bola de neve de sempre. Então eu pretendo fazer mais conteúdos assim nessa linha, acho interessante, acho bacana, até porque muita gente não tem às vezes tempo, nem lembra de acompanhar as notícias e tal, então a gente vai fazer uma espécie de react aqui. Não vou fazer só isso, vou tentar fazer outros tipos de conteúdo, vou continuar sim falando de portátil, de jogos, firmware, tudo isso, mas vou dar um foco maior nesse tipo de conteúdo aqui também, tá bom? Pro canal. Então eu já tinha falado sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, eu falei isso bem antes das eleições, bem antes não, acho que eu falei sobre isso, se não me engano foi em setembro, pouco antes das eleições ali, que foi em 2022, né? Em outubro, as eleições, onde a gente teve a confirmação que o atual presidente Lula, no caso, foi eleito. E naquela ocasião eu fiz um comparativo, né? Eu comentei algumas coisas. Eu não quero fazer desse vídeo aqui nenhum tipo de posicionamento político. Eu não tenho, vamos dizer assim, político de estimação. Para mim, tanto faz quem esteja no governo, quem esteja sentado na cadeira da presidência, desde que governe para todos, faça um bom governo, né? Eu não concordo com o presidente Lula, não concordo também com algumas questões do presidente Bolsonaro, embora eu, numa outra oportunidade lá, bem no passado, quando ele se candidatou, eu votei nele lá em 2018, no Bolsonaro, enfim, acreditando em algumas coisas e tal, mas ao longo do percurso dele como presidente não me agradou, algumas coisas acertou, outras não, é normal, assim como o Lula também, enfim, mas a gente tem que ter, nós somos brasileiros, né? Eu acho que é isso que nos difere um pouco dos outros países, né, de países até mais evoluídos, é que quando a gente pega uma linha, a gente vai aquilo ali até o fim. Então muita gente às vezes pega um lado, seja ele de qual for, Lula ou Bolsonaro, e vai naquilo ali, não importa o erro que a pessoa cometa ou o acerto, os dois lados não dão um braço a torcer. Então o governo Bolsonaro teve os seus acertos, né, teve vários acertos, como teve erros também, e a mesma coisa no governo Lula. Eu não vou aqui ficar adentrando, levantando quem acertou mais, quem errou mais, sempre vai ser assim, ninguém é perfeito. Tá? Então assim, no momento atual, o governo é o do Lula, né, o governo do PT, o presidente Lula, e a gente tinha visto isso lá em 2022, essa questão ainda era no campo das propostas, né, de aumento de impostos, arrecadação, essas coisas todas. Teve muita gente, eu soltei esses dias aqui na comunidade do canal esse comentário, né, dessa matéria, botei um post lá, muita gente comentando, não sei o que, muita gente falando que não tá nem aí pra isso, porque o aumento dos impostos dos jogos, algumas pessoas falam assim, eu prefiro ficar sem jogar do que ficar sem comer, não sei o que. De fato o jogo é considerado entretenimento, é considerado uma coisa meio supérflua, né? Mas não é bem assim. A indústria de jogos não se atém só aos jogos em si. É lógico que, vamos dizer assim, o insumo dela, o ponto final dela, o ponto-chave dela é o jogo, é a diversão, mas por trás disso existe toda uma cadeia de tecnologia funcionando. Você tem programadores, você tem empresas de desenvolvimento, você tem empresas de componentes eletrônicos, empresas que produzem computador, monitor, enfim, tem toda uma cadeia tecnológica e industrial por trás desse cenário de games. Então é importante sim para o cenário econômico. Muitos dos jogos também evoluem para outros tipos de patentes, para outros tipos de protótipos, robótica e tantas outras coisas, inteligência artificial. Então é um campo que está interligado com a tecnologia, óbvio, não tem como a gente fugir disso. Então é um campo importantíssimo sim, embora não seja essencial para
vida, é um campo importante para a economia de um país, e no Brasil não é diferente. E essa semana, né, mais precisamente no dia 1º de março, hoje é dia 3 que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve a informação, essa é uma matéria no site Tecmundo, mas saiu em todos os grandes portais, que no caso aqui, ó, o governo se compromete a aumentar impostos dos jogos neste mês. Alvo de eternos debates no Brasil, novamente a tributação de videogames entra no radar dos políticos. Após uma série de reduções implementadas pelo governo Bolsonaro em uma evidente tentativa de fisgar o apoio do eleitorado mais jovem, o novo governo Lula já atua para reverter a desoneração de jogos eletrônicos no país. Há uma dúvida se a fala do ministro Haddad se refere aos jogos de aposta ou aos games eletrônicos ou a ambos. Então foi aquilo que a gente comentou, tá? Eu notei aqui uma leve tendência, não dá para deixar de comentar isso, né? Enfim, é uma tendência inicial aqui a meio que provocar ali a questão do governo Bolsonaro. De fato isso aconteceu, né? Muita gente falou que era uma manobra eleitoreira dele, de baixar os impostos e tal, para atrair a galera mais jovem e tudo mais. Não, se foi, né? Ao que tudo indica foi, porque foi muito próximo ali, como eu falei, do período eleitoral, assim como teve a questão da tributação também da gasolina, aquela coisa toda. Se foi isso, ao que tudo indica foi, né? Realmente parece que foi, não há nada de anormal. Política é assim, as pessoas precisam entender isso. Talvez se for, não estou defendendo o Bolsonaro, só estou colocando o quê? Talvez se fosse o Lula que estivesse naquela situação, agiria da mesma forma, né? Você tem as pesquisas na mão, você tem talvez ali, e na época o Lula estava na liderança, então você tem que atacar e usar as armas que você tem na mão. Não há ilegalidade nenhuma nisso, lógico, desde que você entre ali com a questão jurídica, legal da coisa. Você não pode chegar lá e ultrapassar os limites da lei, mas estando dentro da lei, é uma prerrogativa do presidente abaixar imposto, subir, enfim, ele decidiu naquele momento ali, talvez para mim foi obviamente, mas talvez seja uma campanha eleitoreira ali dele, que acabou não dando certo, mas ao que tudo indica foi sim proposital isso aí, tá? Então seguindo aqui a matéria, de acordo com a reportagem do Antagonista, em uma entrevista ao UOL, Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda, se comprometeu a iniciar ainda em março a reversão da desoneração, medida que teria apoio aberto do atual presidente Lula, insatisfeito com a queda na arrecadação. Após os vários cortes realizados especificamente em IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Vale lembrar que antes de ser eleito presidente pela terceira vez, Lula recebeu um grupo de interessados na área de videogames e prometeu atenção especial a uma cartilha chamada Lula Play, a gente vai ver ela já já, que você pode ler aqui na íntegra, vou até carregá-la aqui já pra gente ler daqui a pouco, no qual eram discutidas diversas pautas visando incentivar o mercado nacional de games. Então foi nesse dia mesmo que saiu essa matéria do Lula conversando, recebendo esse grupo lá de programadores, desenvolvedores de games e tal, foi quando eu fiz aquele vídeo e a gente comentou, porque tinha as duas propostas. De um lado a gente tinha o Bolsonaro, que já tinha meio que implementado essa questão da redução de impostos, do outro a gente tinha o Lula confrontando isso e dizendo lá algumas coisas, que precisava dos impostos para poder investir no setor, aquela coisa toda lá e tal. Aqui a gente tem uma postagem do presidente Lula no Twitter, foi nesse dia, não sei se aqui tem o dia específico, foi em agosto, 18 de agosto de 2022, eu fiz o vídeo então nessa época aí, em agosto. Videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem, gamers apresentaram propostas para o nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no país, tá? No Brasil. Entre dezenas de tópicos, a cartilha sugeria explicitamente a diminuição de impostos de hardware, jogos e acesso à internet em prol da indústria de consumo de jogos. Aparentemente em vão. Mas essa não é a primeira vez que Lula e seus ministros confrontam as ideias da cartilha em menos de 3 meses de governo. A cartilha Lula Play, que também sugeria considerar esporte eletrônico como esporte para fins jurídicos, já tinha sido afrontada por Ana Moser no Ministério do Esporte, com grande repercussão. Apesar de ainda estar em seu primeiro trimestre, o governo petista parece estar indo contra as propostas da cartilha. Alvo de impostos exorbitantes por décadas, a precificação de videogames no Brasil sempre foi um tema bastante complexo, especialmente porque também somos reféns da cotação do dólar em um mercado cada vez mais global. Assim, os cortes demagogos de Bolsonaro não surtiram tanto efeito, entre outros fatores, justamente pela alta da moeda americana, que segue um preço muito elevado. Então aqui eles fizeram ali um contraponto, eu sempre
é bom destacar isso, né? Fizeram um contraponto, voltaram a atacar o Bolsonaro, mas pelo menos tá, vamos dizer que tá pareio aqui a balança, né? Porque também falaram dessas questões do que o Lula tá descumprindo boa parte daquilo que ele falou que ia seguir na cartilha, né? É aquilo que eu falo, é política, quando você tá tentando se eleger, você fala o que as pessoas querem ouvir, né? Então se você chegar lá com um plano, não, vou fazer e tal, quando você senta a bundinha lá na cadeira, você sabe que não é assim que funciona, tem que reduzir aqui, aí você já parte para negociar com os empresários, né? Então a coisa muda de figura, tá? Então de fato foi uma proposta eleitoreira ali, é o que tudo indica do Bolsonaro, tentar reduzir os impostos. Muita gente, muitos economistas na época falaram isso, né? Isso é uma proposta que não vai se sustentar para o ano que vem, porque a moeda, o dólar vai aumentar, e, enfim, eles vão ter que tirar de um outro setor, então seria meio que enxugar gelo, tá? Aqui houve uma atualização às 3 horas da tarde de hoje, ó. Na entrevista ao UOL, o ministro Haddad afirma que nós reajustamos a tabela do imposto de renda e teve uma queda de arrecadação. Vamos compensar sobre a tributação de jogos eletrônicos, fecha aspas. No entanto, ao longo da pergunta anterior e subsequente, os repórteres e o ministro se referem ao tema como jogos da internet, ou apenas jogos. Dado o contexto e da maneira que foi falada, as aspas podem se referir aos jogos de apostas. Assim, é possível que o ministro tenha se expressado de forma dúbia acidentalmente, ainda que os videogames sejam tributados como jogos de azar na lei brasileira, de forma que eles provavelmente estão envolvidos no tema de uma forma ou outra. Aí embaixo tem lá o trecho da entrevista, eu vou deixar esse link aqui na descrição, caso vocês queiram ver, tá? Como eu falei, é o site Tecmundo, né? E se você for buscar em outros sites, Antagonista, Veja, Estadão, a imprensa, vamos dizer assim, livre no Brasil é uma utopia, tá? Você tem as duas vertentes, tem o lado da imprensa que apoia o Bolsonaro, tem o lado da imprensa que apoia o Lula. Então se a gente for ver essa mesma matéria de um outro site, vai mudar uma coisa ou outra, mas a essência é essa, tá? O governo Bolsonaro reduziu de fato os impostos ano passado, mas todo mundo sabia que era uma coisa que não ia se sustentar a longo prazo, assim como a questão da tributação da gasolina e por aí vai. E, em contrapartida, o Lula tinha se comprometido, entre aspas, a tentar seguir isso e não está fazendo isso. E ficou, de fato, essa nuvem no ar do que o Haddad quis dizer com relação a jogos eletrônicos, jogos de internet. A gente sabe que no momento aí do Brasil, os jogos de azar, né, as apostas, digamos assim, estão a todo vapor, não há uma legislação específica, as coisas estão correndo meio que frouxo, ninguém está fiscalizando isso, ninguém está vendo nada, pessoas estão se viciando, estão perdendo dinheiro, enfim, tá um salseiro e eles têm que botar ordem. Então eu creio, de fato, de verdade, que ele tenha se referido a essa questão. Por quê? Porque a indústria de games é uma indústria muito forte. Se você aumentar os tributos, consequentemente você, vamos dizer assim, apoia, entre aspas, né? Você reforça ainda mais a pirataria e isso não é bom para ninguém. Então eles têm que chegar num consenso, talvez de tentar diminuir a longo prazo o custo do dólar, eu não sei, eu só sei que nesse momento, tributação, taxar ainda mais os jogos que já não são baratos, né? Você tem uma tributação excessiva em cima dos consoles e dos jogos, você tributar ainda mais, então assim, vai cair bastante o consumo e, consequentemente, vai fomentar ainda mais a pirataria. Consequentemente, também, as empresas vão deixar de investir aqui. A gente já sabe que a Sony, a própria Nintendo, Microsoft já não tem lá um grande poder aqui dentro. Eles já não investem tanto aqui no Brasil, justamente por causa dessa questão da pirataria. Então, cada vez mais isso vai ser pior para o setor. Então, eu creio, na minha opinião, vocês podem conversar, debater aí aqui na descrição, a gente pode trocar essa ideia, é o que eu sempre falo, tendo respeito, você pode discordar, pode criticar, colocar o seu ponto de vista, é só manter aí o respeito, tá? Evitar de xingar, enfim, ofensas, o resto é livre, somos uma democracia, tanto faz você apoiar o Lula ou o Bolsonaro, pra mim, de fato, tanto faz, eu realmente penso assim, sabe, se amanhã ou depois o Bolsonaro voltar e fizer um bom governo, palmas, entre aspas também, né, sempre entre aspas, porque é obrigação, a gente não tem que aplaudir um cara porque ele tá fazendo o trabalho dele, é obrigação dele, né, ele foi eleito pra isso. Mas no Brasil é uma coisa tão incerta, né? Alguém trabalhar que, assim, um político fazer alguma coisa boa que a gente fica até surpreso. Então, para mim, pouco importa quem esteja sentado lá, desde que governe para todos, desde que, enfim, faça um bom governo. É impossível, o Brasil é um país gigantesco, de milhões de pessoas, é impossível ter o apoio e a alegria ali, o amor de todos, né? Mas é assim que eu penso e queria ver com vocês o que vocês acham. Tomara que seja referente a essa questão da internet, porque não é que tomara, né? Muita gente que talvez aposta aí nesses jogos vai ficar com raiva, mas eu digo assim, eu acho que precisa sim de uma regulamentação,
porque até pela própria segurança de quem aposta, né? Começou a surgir muitas casas online aí que a gente não sabe, que deram golpes, casas que sumiram. Então, assim, a gente tem que ter, sim, uma regulamentação, como tem regulamentação para tudo. Por que não para esses jogos aí de internet, casas de aposta, vídeo bingo, essas coisas todas que a gente vê aí, vídeo bingo online, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, pouco importa aqui a matéria se é tendenciosa pro Lula, se é tendenciosa pro Bolsonaro. Os outros portais é a mesma coisa, tá? Se na próxima matéria eu não vou ficar só no Tecmundo, na próxima de repente eu trago um posicionamento da Jovem Pan, por exemplo, que é uma mídia que apoia mais o lado direitista, na outra eu vou pro Estadão, vou estar sempre mesclando pra gente não ficar preso num portal só, porque a gente sabe que a mídia é tendenciosa. E foi como eu falei, às vezes é tendenciosa por um lado, às vezes por outro, nunca é neutra, né? Dificilmente a gente vai ter realmente uma imprensa livre e imparcial. Pouco faz aí, pouco importa, mas a matéria é essa de fato, foi isso que aconteceu, não vi aqui nenhuma mentira, eu li em outros portais e é basicamente isso, tá? Vai haver essa taxação, só não se sabe ainda se vai ser para jogos comuns, videogames, né, caseiros, consoles, ou para esses jogos de azar e jogos de apostas online. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, não esquece de deixar o seu comentário, de colocar o que você acha, o que você pensa, enfim, seu posicionamento, que é debatendo que a gente evolui, que a gente cresce. Ninguém é obrigado a concordar, é no debate que a gente evolui. Show? Até a próxima, fiquem com Deus e fui.